A próxima entrevista nós vamos fazer com o Rafael Neves. Ele é diretor científico do SEBRAP. O SEBRAP é o Centro de Estudos de Análise e Planejamento. E ele nos conta como é importante o think tank se internacionalizar, ao mesmo tempo que isso leva a alguns desafios. Um deles é manter as parcerias, né, os investidores internacionais ao longo do tempo, e o outro desafio também é manter os próprios centros de pesquisa internacionais que ficam coligados. Assistam, vale muito a pena. Bom, meu nome é Rafael Neves, eu sou doutor em ciência política pela New School for Social Research de Nova York, sou atualmente professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e atualmente sou diretor científico do SEBRAP, né, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bom, como que eu cheguei no SEBRAP? Já faz um bom tempo. Quando eu ainda estava na graduação, no segundo ano de faculdade, em 1999, eu fui convidado para fazer parte, estava na graduação em Direito, na USP, e eu fui convidado para ser integrante de um núcleo que estava se formando no SEBRAP, que é o Núcleo Direito e Democracia, né, um projeto que envolvia dois professores do SEBRAP, o Ricardo Terra, professor de filosofia da USP, e o Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, que hoje é o presidente do SEBRAP. Então, eu fui chamado, eu fiz parte de um projeto temático que tinha financiamento da FAPESP, e que envolvia, né, era um projeto interdisciplinar, que envolvia direito, tinha gente de economia, filosofia, e é um projeto que, enfim, foi sendo renovado. A gente, né, tem um grupo que tem gente que ainda continua, que é dessa época, né, que na época, falei, era estudante, hoje já, né, é professor, e então eu me afastei um pouco do SEBRAP quando fui fazer o doutorado fora, né, evidentemente, aí voltei para o Brasil, e hoje também estou nesse núcleo, no Núcleo de Direito e Democracia. Hoje a gente também tem um projeto temático financiado pela FAPESP, e além disso estou num outro núcleo, que é o núcleo de religiões contemporâneas, da professora Paula Monteiro, né, da Antropologia da USP, que estuda, enfim, liberdade religiosa, questões de pluralismo religioso, né. Então o SEBRAP digamos assim, eu não sei nem se é minha segunda casa, é quase que a primeira, né, que o SEBRAP, ele reúne gente de várias áreas, tem essa característica de ser uma instituição multidisciplinar, né? A gente tem pesquisas ali que são realizadas e que envolve gente de várias áreas. É uma coisa que, infelizmente, eu não sei nem se a universidade hoje brasileira consegue reunir tanta gente diferente de tantas instituições, e a gente tem essa tradição do SEBRAP, né? Que foi fundado em 69, né? A história é um pouco conhecida, mas vale repetir, por professores que tinham sido aposentados compulsoriamente durante o regime militar, e que, para continuar suas pesquisas, né, acabaram criando o SEBRAP. Então, e o SEBRAP mantém um pouco esse espírito, né, de gente, como eu falei, de diferentes áreas que mantém um certo diálogo ali, né, acadêmico, científico, e, enfim, e é isso. E hoje eu sou diretor científico, já estou acho que eu estou mais de 3 anos, agora não lembro de cabeça, porque comecei na primeira gestão do Marcos, né, a gestão da diretoria do SEBRAP dura 2 anos. Ele me convidou para ser o coordenador dos seminários da casa, e aí depois o diretor científico, que estava já há um tempo, ele teve que sair, então eu acabei assumindo a diretoria científica. E aí o nosso mandato vai até maio do ano que vem. Então vai dar um pouco menos de 4 anos. Eu acho que é bem importante, eu acho que o SEBRAP tem, ao longo da sua história, tem contribuído muito para uma discussão científica, acadêmica, né, bastante séria, bastante relevante para o país. Vou falar um pouquinho de história, né? Então, assim, o SEBRAP reuniu gente que, durante o processo de redemocratização do país, foi muito importante para pensar. Tem um programa na época, né, o MDB, né, que eram 2 partidos, né, no período da ditadura,
então, que foi montado ali dentro do SEBRAP, então tem figuras que saíram do SEBRAP e que, bom, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que é um dos fundadores, virou presidente da República, né? Então, o SEBRAP sempre teve uma participação muito ativa na vida política, mas não necessariamente para fazer aquela política, né, direta da linha de frente ali, da militância e tal, não é isso, mas mais para pensar questões, propor projetos. E hoje, o SEBRAP continua tendo bastante relevância, a gente tem muita atuação na área de políticas públicas, né, de pensar políticas públicas, de até mesmo avaliar políticas públicas, né? Só para dar um exemplo, não faz muito tempo o SEBRAP, um pesquisador do SEBRAP, o Tomás Bessembar, um cara que elaborou, no âmbito de um projeto financiado pela ONU, um índice de desenvolvimento das cidades. Então, isso foi um negócio que teve um impacto tremendo, saiu, né, em jornais. O SEBRAP fez parte de um projeto de rede de pesquisa solidária, né, durante esse período da pandemia. Então, a gente contribuiu, né, saíram alguns boletins, né, mostrando, teve uma repercussão também, falando um pouco da repercussão mais geral, né, que foi capa até de alguns jornais, de estudos mostrando como a população negra foi mais impactada pela pandemia, né. Dois núcleos que foram criados recentemente, que é o núcleo Afro-SEBRAP, que estuda políticas antirracistas, né, antidiscriminatórias, também que tem, enfim, tem uma atuação enorme, e é um núcleo que foi criado recentemente, que já cresceu pra caramba. O núcleo SEBRAP Sustentabilidade, né, que estuda questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, também tem feito contribuições enormes, pesquisa sobre o impacto do agronegócio no país. Então, assim, o SEBRAP tem, a gente, né, se olhar, assim, só um pouco o que sai no debate público já é enorme, né? E aí, claro, que tem aquilo também que não sai, que é a parte de formação. Como eu te falei, quando eu entrei no SEBRAP, eu tinha 18 anos, eu era um estudante de segundo ano da faculdade, e aquilo ali me deu, né, a minha pesquisa de iniciação científica saiu por causa da discussão que eu tinha no SEBRAP, e depois o meu mestrado saiu dali, e eu só fui fazer doutorado fora porque eu tinha uma bagagem que eu adquiri no SEBRAP. Então, é claro, isso não vai aparecer em lugar nenhum, mas para minha trajetória, né, teve um peso gigantesco. E até hoje o SEBRAP continua fazendo isso. Nós, recentemente, foi criado o SEBRAP Lab, já tem alguns anos, mas assim, da história do SEBRAP é algo relativamente recente, que promove cursos para ensinar ferramentas mesmo de análise de dados, né, principalmente para cientistas sociais, tem um sucesso tremendo, assim, então ajuda a formar esse pessoal. Então, acho que o SEBRAP tem esse papel, né, de formação e de discussão de políticas públicas no país, acho que muito grande. Então, sim, acho que é bem relevante. Eu acho que o primeiro, mais importante, material de divulgação é a revista, que é a revista Novos Estudos, que este ano completou 40 anos. Então, uma revista acadêmica de 40 anos não é pouca coisa. Uma revista que, para vários estratos qualis, para várias áreas, né, qualis, ela é A1, para algumas, então, por exemplo, antropologia eu sei que é A1, direito, que é a minha área, é A2. Então, ela pega os estratos, assim, bem elevados. É uma revista que é mantida graças a uma doação, uma parceria, né, uma doação e generosidade da Fundação Carlos Chagas. Então, isso permite que a gente tenha uma revista impressa, até a parte gráfica, visual da revista é belíssima, então tem um processo de revisão, de diagramação, tudo isso, assim, de altíssima qualidade, e que já está aí há 40 anos. E ela está totalmente disponível, o site da revista tem lá todos os PDFs, está tudo online, ela está no Cielo também. E fora isso, claro, a gente tem, né, divulgação, como eu falei, nos meios de imprensa. O SEBRAP hoje tem uma área de comunicação bastante dinâmica, tem uma equipe, porque a gente sabe que a comunicação científica ela é
quase tão importante quanto o trabalho científico, não adianta você fazer o trabalho e aquilo não aparecer, né? Então, basicamente assim, eu digo que a gente poderia falar que tem 3 níveis de comunicação. Você tem a comunicação científica mesmo, que é aquele artigo acadêmico, científico, que é feito para a comunidade de pares ali acadêmicos, que não vai ter acesso, né, não vai chegar ao grande público. A gente tem, daí sim, o que chega no grande público, que são as matérias que saem nos jornais. Então, né, a comunicação do SEBRAP ajuda a traduzir e a chegar isso na grande imprensa, então isso é um trabalho também importante. Não é trivial, às vezes o acadêmico não sabe se comunicar, ele fala no tequinês da área dele, e aquilo é... Então tem que ter um trabalho de mediação, e a comunicação tem feito isso. Então, por exemplo, eu falei de sustentabilidade, né, de pesquisa sobre o agronegócio, saíram matérias no Valor Econômico sobre pesquisas, né, do núcleo, então isso para a gente é muito gratificante. E aí, eu acho que tem um nível intermediário, e que eu, assim, como diretor científico, eu vejo que tem crescido bastante, que eu falo que são publicações de médio alcance. Então, cada vez mais os núcleos procuram produzir boletins com uma certa periodicidade mensal, entendeu? Que são boletins que meio que não são tão acadêmicos, não é ali, você não tem um paper acadêmico, mas também não é uma publicação de jornal. Então, quer dizer, o boletim é para um público que acompanha um pouco mais de perto, mas que não é necessariamente especialista. Então, o próprio núcleo Afro tem feito boletins, a gente tem um núcleo de acompanhamento de política externa brasileira, que também produz boletins, e tudo isso está no site do SEBRAP. Aliás, o site foi reformulado recentemente, até para dar mais espaço, mais visibilidade para essas publicações de meio alcance. Isso não é automático, né? Então, vou te dar um exemplo muito simples, assim. Por exemplo, esses boletins. A pessoa vai lá e faz em PDF, né? Só que quando vai colocar no nosso site, a gente tem tipo uma roleta, né? Um carrossel, com as imagens e que aquilo fica passando, né? Então, para dar um certo dinamismo e mostrar várias publicações. Daí, para colocar ali, você tem que seguir um certo, né, um tamanho que tem que ser adaptado, né, também para preservar a arte que foi feita para a capa daquela publicação. Então, assim, isso é feito pela equipe de comunicação hoje de forma manual, né? Não tem como ser automático. E também, assim, o nosso site, a gente fez essa reformulação para que o site possa ser aberto, e você vai ver o site da mesma forma no computador, no celular ou no tablet, tá? Então, você imagina, você pega aquele formato, você coloca ali, aquilo tem que estar bonito em qualquer aparelho, qualquer gadget. Daí, para transpor isso para um outro site, né? Bom, enfim, é possível fazer. Claro que isso não é uma decisão minha, esse é o tipo de coisa que a gente, no SEBRAP, tem um conselho executivo, né? Tem um board que toma as decisões. A gente pode, enfim, se podem mandar uma proposta, né? A gente formaliza isso, pode tentar fazer. Mas eu penso assim, que tem que lidar isso de uma forma técnica, né, para que consiga. E aí eu não sei se faz manualmente, se faz, daí se é alguém da nossa equipe que manda para vocês, ou vocês pegam no próprio site do SEBRAP e reproduzem, né? Tem que pensar como é que isso é feito. Só para dar para você um exemplo, assim, de algo mais técnico, mais acadêmico, a FAPESP criou eles chamam de buscador. É um repositório, uma espécie de repositório para todas as instituições de São Paulo que tem financiamento FAPESP. E então, vamos, sei lá, alguém publica uma tese na USP e aquilo, né, com financiamento FAPESP. Daí a FAPESP quer que aquilo apareça no repositório da USP e no site dela. Pô, é um negócio super complexo. A gente tentou entrar nesse buscador, mas assim, a gente tem que fazer uma adaptação num sistema de repositórios, que a gente tem que criar, na verdade, um repositório que consiga conversar com esse da FAPESP, para que o cara possa fazer, né, puxar automaticamente as informações. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem todo interesse de, né, quanto mais divulgação tiver, para a gente é melhor. Mas, né, sabendo que tem essas encrencas técnicas aí que precisam ser dimensionadas e resolvidas, né?
gente tem um desafio hoje no Brasil, né, de ter um cenário de incertezas que para a gente é um pouco difícil. O SEBRAP é um certo gato escaldado, poderia-se dizer assim. O SEBRAP é um centro que nasce num período ditatorial no Brasil. O SEBRAP é uma instituição que já sofreu atentado à bomba, né, quando ele tinha sede na Rua Bahia, né, em Higienópolis. Então, assim, a gente fica esperto com essas coisas, não dá para ser ingênuo. Então, a gente fica preocupado, acompanhando, né, o que está acontecendo no país. Então, acho que é um cenário de estabilidade, né, de uma democracia mais né, consolidada, né, sem riscos, sem se falar em intervenções disso ou daquilo outro. Para a gente é um cenário, né, ideal, né, sem essas turbulências ou esses riscos aí que... Então, esse acho que é o primeiro desafio hoje de quem faz pesquisa no Brasil. O segundo desafio é, sem dúvida nenhuma, financiamento, né? Então, a gente teve uma redução, um corte drástico dos financiamentos públicos de pesquisa no Brasil, então isso para o SEBRAP é uma coisa, tem um impacto. Felizmente, o SEBRAP conseguiu se adaptar e, digamos assim, diversificar as suas fontes de financiamento, então, né, para não depender tanto do Estado, né, do financiamento público. Mas é claro que isso é sempre um desafio, porque você, né, tem, de novo, você aumenta as incertezas, né? Você não sabe, né, o que vai ser amanhã, se você vai conseguir ter aquele financiamento, se não vai. E eu acho que, e aí eu acho que terceiro e quarto desafios, né, para finalizar, acho que o terceiro desafio é sempre a questão que a gente estava falando antes da publicidade da pesquisa. Então, como que eu vou publicizar, e a gente está passando por um momento de muitas transformações. Então, essa questão dos repositórios, isso é hoje uma questão muito sensível. Não é à toa que a FAPESP tomou essa iniciativa de criar um buscador em que ela reúne. Então, só para você ter uma ideia, né, alguns hospitais entraram em parceria com a FAPESP e disponibilizaram dados sobre a pandemia, sobre Covid, para que as pessoas possam usar aquilo, né, enfim, aplicar e fazer os chamados, né, Big Data, né, você conseguir ali, a partir daquela montanha de informações, você conseguir extrair elementos e tirar conclusões. Então, lidar com esses dados, publicizar esses dados, isso hoje é um desafio, né? Como é que você faz, que tipo de repositório? Então, você já vê gente no exterior, assim, o MIT tem uma plataforma, Harvard tem outra, o SEBRAP tem hoje um financiamento do governo alemão, um projeto gigante chamado Messila, e aí o Messila tem lá as suas soluções, né, para repositório de dados. Então, a gente acompanha isso, né, a gente tenta, né, digamos, manter um certo acompanhamento, e, claro, para não ficar para trás. Então, né, saber como que a gente pode disponibilizar, e tem toda a questão da proteção de dados, né, LGPD, então a gente está se adaptando a essas mudanças. E o quarto, e acho que o último desafio, é manter uma internacionalização que o SEBRAP já tem. Eu falei aqui desse projeto, né, com a Alemanha, enfim, a gente tem uma série de parcerias com instituições da Inglaterra, né, França, então o SEBRAP, México, Argentina, né, também para falar aqui da América Latina. Então isso é sempre uma preocupação, né, como que a gente se insere no mundo, como a gente cria redes de pesquisa. Eu falei Reino Unido, mas tem um projeto que envolve Reino Unido, envolve Índia, envolve África do Sul também, né, você tem, né, o Brasil acaba sendo um país, né, muito relevante para quem está olhando para as relações no hemisfério sul. Então, enfim, o SEBRAP hoje ele se coloca, felizmente, assim, numa rede de instituições, e o desafio é se manter nela, né? É continuar fazendo esse tipo de pesquisa, de inserção que a gente tem. Eu acho que o SEBRAP tem uma certa facilidade, digamos assim, bom, pelo fato de estar em São Paulo, pelo fato de já ter sua origem muito ligada à universidade pública, né, paulista, principalmente, e é claro que aí isso acaba gerando uma sinergia, uma coisa que tem de gente que está
envolvida em política pública, que pesquisa isso, né? Então, assim, isso foi meio que um desenvolvimento natural, lá desde a origem do SEBRAP. Então, falar assim, como é que você reproduz isso em outros lugares? Aí vai depender, claro, do tipo de capital humano que você tem, onde que você está. Eu acho que cada lugar assim vai ter uma especificidade, né? A gente tem também, a gente acompanha, tem instituições, às vezes na Amazônia, agora com o núcleo de sustentabilidade do SEBRAP, nossa, eu acompanho, assim, pesquisas, coisas que são feitas na região norte, que são espetaculares, assim, gente que faz pesquisa de ponta, né? Eu mesmo, na minha adolescência, eu morei em Mato Grosso do Sul, morei na fronteira com a Bolívia, e a Embrapa, em Corumbá, era, assim, uma potência, era um negócio, assim, ainda é, hoje é, assim, uma coisa espetacular, né? A mãe de um amigo meu de escola era doutora pela Escócia, uma bióloga super prestigiosa, assim, que trabalhava, ela é especialista em peixes da bacia do Rio Paraguai, assim. Então, você tem umas joias, umas preciosidades, assim, no Brasil, né? E aí, a questão é como que você produz sinergia, né? Como que você, localmente, você tem recursos, você tem material, capital humano, como que você produz isso? É claro, a gente não pode ser ingênuo, precisa de recursos, precisa de investimento, precisa de financiamento, né? Às vezes fazer a ponte, claro que o caminho mais natural é com o Estado, né? Há editais de pesquisa e tal. Mas também é muito importante fazer a ponte com organizações da sociedade civil que têm disposição de financiar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que hoje a gente no SEBRAP, a gente também tem um certo know-how, a gente conhece, né, alguns caminhos de buscar esses financiamentos que não são só com dinheiro público, né? Então, isso também é uma coisa importante. Daí, bom, a gente viu surgir no Brasil, né, para dar dois exemplos, né, Ibirapitanga, Serra Pilheira, né, essas são coisas novas, né? Você tem Fundação Setúbal, você tem fundações, a própria Fundação Ford, que está muito ligada na origem do SEBRAP, foi a Fundação Ford que fez o primeiro endowment, né, que possibilitou o SEBRAP começar. Então, assim, a questão talvez para facilitar, né, como que conecta quem tem esse interesse com quem pode produzir esse tipo de pesquisa, tá? Isso, assim, no plano geral. Uma coisa que é recente no SEBRAP, e foi uma coisa que começou ali no núcleo de sustentabilidade, só para dar um exemplo bem concreto, bem específico, a ideia de cátedra. Então, às vezes, você tem financiadores que se propõem a financiar uma pesquisa muito específica, né, uma cátedra, e aí o SEBRAP abre um edital e diz, olha, eu preciso de alguém, um pesquisador que, sei lá, durante um ano seja capaz de produzir um paper sobre tal assunto. E abre um edital. E a gente recebe propostas. Já recebemos propostas assim, de gente, enfim, do Brasil inteiro, e gente extremamente qualificada, que vai receber, né, para produzir uma pesquisa específica sobre um assunto específico. Quer dizer, é um tipo de ponte que você faz entre o financiador, né, da sociedade civil que tem interesse e o pesquisador lá da ponta que fala, pô, eu tenho um trabalho que se encaixa né, nessa proposta aqui, eu vou submeter, e o SEBRAP faz também essa intermediação. Então, acho que isso também é algo que poderia ser replicado assim por outras instituições, né, think tanks que têm um pouco esse perfil mais de pesquisa como nós. Tem um elemento que é incontornável, que é verba, né? Ver que se tem de interesse e disposição no mundo político de financiar gente que estuda e que pensa política pública. Essa é a primeira coisa. Existe hoje uma coisa que, enfim, uma coisa que me interessa particularmente, até porque eu estou ligado ao direito, né? Teve uma emenda constitucional recente, né, que fala de avaliação de políticas públicas, né, a necessidade de avaliar políticas públicas, isso hoje é parte da nossa Constituição. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa também criar mecanismos institucionais, legais, que force os entes públicos a avaliar suas políticas públicas e tomar decisões baseadas nessas avaliações.
Então, você precisa saber o que está funcionando, o que realmente está conseguindo alcançar seu objetivo e incentivar, né, falar, olha, isso aqui realmente vale a pena o poder público investir, ou então descontinuar, falar, olha, isso aqui não está funcionando. Então, eu acho que uma coisa interessante que o próprio poder público poderia fazer é tentar implementar, pode ser legalmente mesmo, né, pensando, né, de novo, eu como alguém do direito, né, falando, mecanismos jurídicos, né, de exigir que o poder público, em várias instâncias, inclusive na base, né, que é muito importante, prefeitura, né, para que possa realmente fazer a avaliação disso, né. A gente tem exemplos, às vezes, nos estados, assim, que são bem interessantes também. Eu falei desse índice de sustentabilidade, né. No Espírito Santo tem experiências muito interessantes no âmbito de avaliação de políticas públicas, né, de acompanhamento, isso para dar um exemplo. Então, assim, é pegar esses casos, né, eu acho que tentar replicar, né, para o país, né, enfim, para os estados, para os municípios que precisam também, às vezes, de corpo técnico, né, então, fazer uma ponte com os think tanks que pensam essas políticas, que avaliam essas políticas, com os entes públicos, acho que isso é muito importante. E aí, a coisa da comunicação que eu falei, para a gente também é muito relevante, porque, por exemplo, às vezes você tem um estudo, um boletim, e eu tenho que fazer esse boletim chegar não só no jornal, mas eu tenho que fazer chegar lá no gestor público, né? Então, a nossa comunicação, ela trabalha também para isso, para divulgar as nossas pesquisas para quem está com a mão na massa, né? Para quem está lá na ponta, fazendo a gestão dos recursos públicos e saber, olha, né, o SEBRAP tem uma agenda de pesquisa que é gigantesca, assim, que é muito importante sobre mobilidade urbana, né? É muito atuante em estudos de mobilidade urbana. Inclusive, essas bicicletas que você vê aí na cidade de São Paulo, isso tem muita colaboração do SEBRAP para saber onde que você coloca a estação da bicicleta, né? Então, a gente tem especialistas ali que só discutem, só pensam em mobilidade urbana, né? Que tem que ter muita expertise, né? Você falou das políticas educacionais, por exemplo, o SEBRAP, isso é uma coisa que o SEBRAP, eu não vou dizer que não tem, mas é pouco, porque é uma área que se desenvolveu tanto, tem tanta gente excelente trabalhando com política, pesquisando, trabalhando, e como você falou, pautando, às vezes, né, tentando, olha, a gente precisa implementar, não é só dizer, olha, vai por aqui, não, vou fazer uma força para tentar implementar. Então, tem tanta gente fazendo nessa área de educação, que, por exemplo, o SEBRAP não é uma área que a gente não busca nem ocupar, assim, porque já tem muita gente fazendo. Então, acho que tem que ter bastante expertise. Eu acho que esse caminho, né, de ter uma interlocução maior com o meio político, é um caminho que o SEBRAP não faz. O SEBRAP, como eu falei, a gente faz a pesquisa, né, se eu puder comunicar isso para o gestor público e dizer, olha, isso aqui foi uma pesquisa e tal, claro, se você quiser nos procurar para a gente pensar os problemas da cidade, do estado, é claro que a gente vai fazer isso. Mas o SEBRAP ele tem um viés mais acadêmico, né, mais científico, assim, mais de pesquisa mesmo. Então, essa interlocução maior com o mundo político, a gente, eu diria até que tem um pouco, né, mas não é tanto. Mas eu acho importantíssimo, evidente, né, quem faz isso. Acho que tem uma certa divisão do trabalho aí. Acho que tem alguns papéis que talvez o SEBRAP faça melhor e outras instituições vão fazer melhor. Eu te dei meu exemplo, né, de formação, assim, também não sei se um think tank desse vai pegar um aluno lá de graduação, entendeu, que está trabalhando num projeto com seu orientador ali dentro do SEBRAP, que vai se formar e depois vai fazer um mestrado na USP ou, sei lá, na Unifesp, na Unicamp, e que vai desenvolver aquilo também no SEBRAP. Assim, isso já é mais a cara do SEBRAP, né? Mas também, de novo, é divisão do trabalho, porque se não pegar aquele aluno de 17 anos, 18 anos, dar uma formação para aquela pessoa, para ela começar a se envolver com aquilo e entender aquele negócio, como é que você vai formar o cara depois lá, experiente, de 50 anos, que entende tudo daquele assunto? Você não vai ter isso, né? Então, o SEBRAP cumpre esse papel. Acho que tem que ter bastante persistência,
né? Acho que, assim, o Brasil é sempre difícil fazer qualquer coisa, né? Assim, a gente tem, então tem que ser persistente. Eu acho que o Sebrap teve fundadores lá atrás, em 69, que foram muito persistentes, pessoas que com muita capacidade intelectual, né? E que não desistiram, né? E que assim usaram algo que era para o cara ficar em casa aposentado, né, e não fazer mais nada da vida. Não, o cara chegou e falou, não, eu vou criar uma coisa que depois se tornou, né, muito relevante assim para a discussão pública no país. Então acho que persistência acima de tudo. Eu acho que tem que saber avaliar bem a sua capacidade, a sua expertise, né, e ver como você pode contribuir, né? E de novo, você não precisa estar num grande centro, você não precisa estar na metrópole, você não precisa estar no Sudeste. Assim, tem inúmeros casos de pessoas que fazem trabalhos excepcionais, assim, em diferentes regiões do país. Então, eu acho que, né, você tem que realmente estar atento para as oportunidades que surgem, né, localmente. Acho que seria uma segunda coisa. A, a terceira, talvez assim, não é que é um conselho, mas acho que também eu ia falar, veio na minha cabeça um pouco assim, né? Tem que ter um pouco de sorte, né? Porque é claro, acho que sorte no seguinte sentido, né? Você tem que ver as oportunidades, tem que estar muito ligado. Às vezes tem opções de financiamento, porque é claro, né? A gente de novo tem que ser realista. A gente realiza coisas, você precisa de financiamento para fazer. Então, assim, tem que estar muito aberto, muito atento também para o tipo de oportunidade que você pode ter. E hoje existem várias, né? Às vezes, assim, você não tem noção, mas pode ter um edital de uma embaixada que tem lá sabe, um adido cultural, um adido, sei lá o que tá, abriu um edital que quer projetos numa área específica e que tem mais abertura, não está procurando só gente no Sudeste, que é gente de outros lugares, com coisas novas, e aquilo pode ser um começo, né? Pode ser um financiamento que, em termos de volume, não é gigantesco, mas é aquilo que você precisa, né, para começar. Então, acho que tem que, e hoje, graças à internet, tem como você ficar vasculhando essas coisas. Então, e tem já algumas plataformas assim, isso talvez seja um pouco mais difícil, mas alguns lugares que concentram essas oportunidades, né? Então, assim, ter um mapeamento dessas oportunidades, do que está quem está disposto a financiar o que, é muito importante.